Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Museologia na Tela. Eu sou a Júlia Reis e estou aqui com a Sami Dias. Hoje discutiremos um tema que revolucionou a história da arte e mudou a forma como entendemos as obras. O tema de hoje é sobre a arte efêmera e a performance. Então, Sam, queria saber se você tem alguma obra de arte favorita. Já viu algum quadro em um museu que chamou sua atenção? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou muito feliz em vir participar mais uma vez aqui no episódio do Museologia na Tela. E bom, respondendo a pergunta da Júlia, eu tenho muitos quadros que eu adoro, mas com certeza o meu favorito é Comedores de Batata, de Vincent van Gogh, e ele foi pintado no ano de 1885. Ah, que bacana, Sam! Você sabia que Vincent van Gogh foi um dos principais nomes precursores do movimento modernista e que por causa de suas obras e de outras criações feitas por seus contemporâneos, começamos a perceber a relevância do conceito da obra em relação à obra propriamente dita? Sim, e além disso é importante que a gente ressalte que antes do século XX nós entendíamos a arte como uma obra única. O único conceito a ser explorado nas obras de arte, seja pelo artesanato ou pela pintura, era o produto final do processo de criação, a obra de arte pronta. Então, não existia uma discussão sobre a ideia ou significado da obra que não envolvesse a sua materialidade. E bom, infelizmente o Van Gogh, por ele não se ater apenas às técnicas de pintura, apelando para um conceito que vagueava pela subjetividade, ele não alcançou a sua fama enquanto estava vivo e nem teve o reconhecimento que ele merecia. Mas com a chegada dos movimentos modernistas e a ascensão da arte contemporânea na metade do século XX, o conceito de arte se ampliou de uma maneira revolucionária. O Marcel Duchamp, que é considerado o pai da arte contemporânea, ele foi um dos artistas pioneiros a questionar a obra de arte para além da sua materialidade. Falando em questionar a materialidade das obras, é importante ressaltar que uma vez que entendemos que a obra de arte é antes de tudo uma ideia, podemos assumir que é a ideia o principal norteador da expressão artística. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que é a partir da ideia que produzimos algo. Então, o verdadeiro sentido da obra não pode ser compreendido apenas pela apreciação estética. A obra precisa ser conhecida para ser entendível, uma vez que uma única obra pode assumir diferentes e distintas interpretações se não for contextualizada. E quando nós exploramos o conceito de ready-mades, que é um gênero artístico autônomo que trata de objetos industriais criados com propósito utilitário, mas que eles também passam a assumir o estatuto de arte através do processo de seleção de apresentação, e é importante a gente lembrar também que esse conceito foi criado pelo Duchamp, nós conseguimos perceber que a ideia e o conceito da obra de arte é, na verdade, o principal e talvez o único fator criador de uma obra. Então, quando um objeto industrial, como um mictório, ele é retirado do seu contexto utilitário e assume uma nova posição em um novo lugar e com um novo significado, ou seja, quando ele se transforma em um objeto de museu, por exemplo, e na museologia nós temos um termo específico para isso, que é museália. Então, quando o objeto ele se torna uma museália, ele perde completamente a sua função original e assume a função artística. Em Roda de Bicicleta, a obra criada por Duchamp em 1913, por exemplo, a roda de bicicleta e a cadeira, que eram os elementos que compunham a obra, eles perderam a sua função original, ou seja, a cadeira ela não serve mais para se sentar e a roda de bicicleta não ajuda mais a movimentação. Então, esses objetos eles se tornaram um novo e único objeto com significado completamente diferente e um novo também, Ele se tornou agora uma obra de arte. Eu, particularmente, acho impressionante como Duchamp revolucionou a maneira de se fazer e entender a arte. É a partir dele que os artistas encontraram novos horizontes no universo artístico através dos questionamentos, deslocamentos de funcionalidade dos objetos, legitimação das artes e reflexões sobre os processos de criação. As obras de arte se tornam um veículo de comunicação e deixam de ser entendidas como mensagens prontas e unissonas. Sim, e uma das expressões artísticas que ficou extremamente popular durante o século passado foi a performance, que tem como a principal característica o fazer e o conceito artístico com auxílio do teatro, da música, da poesia e até mesmo do vídeo. A arte na performance ela está intrinsecamente ligada ao processo que ela é feita.
Nós temos artistas modernistas como Marinette, Hugo Ball, Zara, André Breton e John Cage, e eles executaram performances que iam de encontro com os manifestos propostos por seus respectivos movimentos, como a performance dadaísta e a performance surrealista. No entanto, na década de 1960, a performance começou a ficar um pouco mais, como eu posso dizer, acho que chocante. Bota chocante nisso. Com o surgimento do body art, da vanguarda artística conhecida como arte conceitual entre 1960 e 1970 na Europa e nos Estados Unidos, a performance passou a incomodar o público de uma forma diferente. Levando em conta o contexto de guerra e o levante dos movimentos sociais nos Estados Unidos, assim como uma forte polarização política no mundo inteiro, as artes passaram a assumir um papel muito mais agressivo e questionador, de uma forma jamais vista antes. O termo arte conceitual foi citado pela primeira vez em um texto de Harry Flint, em 1961, em que o artista defendia que os conceitos são essencialmente a matéria da arte e estariam vinculados à linguagem. Como o próprio nome diz, a arte conceitual reconhece que os conceitos, as reflexões e ideias são mais importantes que a própria aparência da arte. Por isso, muitas das obras do período contemporâneo causam choque no espectador, uma vez que revogam e ressignificam o sentido de belo na nossa sociedade. Os artistas conceituais tentam criar reflexões visuais para os seus espectadores por meio da linguagem que os suportes físicos tentam transmitir. Para eles, o conceito e a atitude mental têm prioridade em relação à fruição estética da obra. Já a body art, especificamente, é um tipo de performance que está necessariamente ligada com a utilização do corpo como suporte e instrumento da arte. Marina Abramovic, um dos principais nomes do body art, performou apresentações arriscadas, perigosas e provocantes que chocavam o público e colocavam sua própria saúde ao limite. Ouvindo você falar isso, eu lembrei de uma performance chamada Rhythm Zero, que a Marina Abramovic fez em 1974. Nessa performance, ela posicionou 72 objetos em cima de uma mesa e permitiu que o público fizesse o que quisesse com seu corpo durante 6 horas. No início, as pessoas pareciam meio acanhadas e não chegaram a fazer nada demais, não a machucaram nem a colocaram em risco. Mas, com o passar do tempo, o público começou a demonstrar um comportamento mais agitado e cada vez mais sádico, porque algumas pessoas chegaram a perfurar o corpo da Marina com diversos objetos e até mesmo apontaram uma arma para sua cabeça. As fotos dessa performance sempre me arrepiam demais. Com o Rhythm Zero, a Marina objetivava demonstrar as contradições e a hipocrisia do público. Enquanto ela estava imóvel, eles foram capazes de torturá-la psicologicamente e fisicamente. Mas quando a Marina se mexeu, o público saiu correndo com medo de que ela pudesse evitar os ataques que ela sofreu. E também, quem não conhece ou entende os objetivos da body art fica realmente perplexo com as apresentações. Mas usar o corpo humano como suporte, experimentação artística, testar a resistência do corpo, fazer a arte como forma de protesto, gerar choque no espectador e se utilizar desde maquiagens até tatuagens, mutilações, ferimentos e deformações são características intrínsecas desse tipo de performance. Outra coisa que também é intrínseca à performance é a questão da sua efemeridade, A arte efêmera, como o próprio nome já diz, é aquela que tem início, meio e fim, ou seja, ela está limitada a um certo lugar e a um certo momento. Esse é um estilo de arte muito presente na arte contemporânea e surgiu em 1950. E nós podemos dizer que a arte efêmera é descrita como aquela que é a arte do momento, que não pode ser incorporada a um museu ou uma galeria por acontecer justamente uma vez. E, bom, por mais que ela seja gravada, não é a mesma coisa, E com a transferência do foco principal da obra ao conceito e ao ato de fazer ao invés da materialidade, muitos artistas do século XX não limitaram sua arte ao suporte físico duradouro, permitindo com que elas tivessem um tempo determinado de existência. E o que a gente quer dizer com isso, Diferente das obras criadas no período renascentista, por exemplo, muitas das artes feitas por artistas modernistas não sobreviveriam ao tempo ou seriam esquecidas, de certa forma, se não houver algum registro que comprove sua materialidade momentânea ou o ato de fazer dos artistas, seja por um vídeo, por fotografia ou registro escrito. A gente considera que a performance e o body art são expressões da arte efêmera porque mesmo que as gravações e fotos possam ser atribuídas a algum espaço de cultura, a apresentação realizada em um determinado espaço, em um determinado momento, com uma determinada plateia,
nunca acontecerá mais de uma vez. Em outras palavras, mesmo com repetições e reproduções de uma performance, ela nunca se repete. Não podemos nos esquecer também que uma das principais características da performance é o choque do espectador, que pode se expressar de diferentes maneiras e de diferentes níveis. A participação ativa do público como um elemento formador da obra e o uso do corpo humano como suporte da experimentação artística é algo impossível de se reproduzir identicamente mais de uma vez. Sim, você sabia que, além da performance, existem outros tipos de arte que também se configuram como arte efêmera? Entre elas, temos o grafite e a arte de rua. Mesmo que elas sejam feitas em um suporte físico duradouro, que no caso é a parede, por serem essencialmente protestos e expressões artísticas transgressoras, nada garante as suas permanências no espaço, podendo ser apagadas por outros cidadãos ou por órgãos governamentais. Outro exemplo também seria a land art, que é a arte da terra, que é um tipo de anti-arte. Na década de 1950, muitos artistas se mostraram contrários ao caráter comercial da arte e o crescimento do consumismo cultural e passaram assim a evitar espaços de comércio de arte, preferindo a natureza como lugar e matéria-prima de suas obras, como montanhas, praias e até desertos. O fato de que suas obras eventualmente irão desaparecer com o caminhar normal da natureza, além de representar a essência efêmera das coisas, também fazia parte da crítica ao capitalismo e ao consumismo vigentes na época que eram levantados por esses artistas. Eu sempre achei que esse tipo de arte, que conversa com o ambiente, que envolve o espectador, a mais fascinante da história da arte. Ser parte de uma obra é uma coisa que eu nunca imaginei que poderia ser. Nem eu. Essa conversa também me fez perceber como as pessoas também são constantemente ferramentas do fazer artístico e desde que exista uma intenção, podemos nos transformar em obras de artes ambulantes. E você? O que você achou dessa discussão? Participaria de alguma performance de Marina Abramovic? Converse com a gente pelos comentários. E por enquanto é isso, pessoal. Esperamos vocês no próximo episódio do Museologia na Tela. Até lá!